Vamos estudar o livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Segunda parte, capítulo 6, de nome Peregrinações e Sacrifícios. Século I. Paulo de Tarso e Silas encontram-se na cidade de Filipos. Após contrariarem os interesses locais pela defesa do Evangelho do Senhor Cristo, foram presos. E na prisão, o apóstolo Paulo de Tarso faz uma palestra, diz palavras libertadoras do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos ao texto, meus amigos, para que nós tenhamos estas verdades do cristianismo primitivo. Narração Emmanuel. Paulo e Silas foram surpreendidos em plena praça com o ataque do povo e foram presos a troncos pesadíssimos e flagelados sem compaixão. Sob os apupos da massa ignorante, submeteram-se com humildade ao suplício. Quando sangravam sob as varas impiedosas, houve a intervenção das autoridades e foram então conduzidos ao cárcere, abatidos e cambaleantes. Dentro da noite escura e dolorosa, incapacitados de dormir pelas dores crudelíssimas, os discípulos de Jesus vigiaram em preces ungidas de luminoso fervor. Lá fora rugia a tempestade em trovões terríveis e ventos. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Passava de meia-noite e os dois apóstolos oravam em voz alta. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Paulo contemplou-os através das grades e, aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormia na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Silas ficou lívido. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros. Continuou pregando as verdades eternas do Senhor, com entonação impressionante. E vendo umas dezenas de homens de peito hirsuto, barbas longas, fisionomias taciturnas, como se estivessem plenamente esquecidos do mundo, o apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Os que se reconhecessem culpados agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que se julgassem inocentes dessem
expansão ao regozijo, porque só os martírios do justo podiam salvar o mundo. Esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar a porta de saída, senão que, reunindo-se em torno daquele desconhecido que tão bem sabia falar aos desgraçados, muitos se ajoelharam em pranto, convertendo-se ao Salvador que ele anunciava com bondade e energia. Interrompendo a leitura, meus amigos, o querido Paulo de Tarso, ao dizer as verdades aos prisioneiros, o carcereiro Lucano, responsável pelos cárceres, pela prisão, imaginou que todos os prisioneiros fossem sair para fugir das prisões e cogitou da possibilidade do suicídio, uma vez que ele entendeu que ele estava perdido pela invigilância. Mas Paulo de Tarso impediu, explicou ao carcereiro, e todos eles foram contidos e voltaram para as suas celas. E Lucano, o carcereiro, foi convertido ao cristianismo. Voltemos ao texto. Estamos estudando o livro Paulo Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Segunda parte, capítulo 6. Voltemos à leitura do capítulo. Ao alvorecer, amainada a tormenta, levanta-se o carcereiro, perturbado pelo vozerio singular. Vendo as portas abertas e temendo a sua responsabilidade, tenta matar-se instintivamente. Mas Paulo avança e impossibilita-lhe o gesto extremo, explicando-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressaram humildes ao seu cubículo. Lucano, o carcereiro, converte-se à nova doutrina. Amigos do estudo dos temas da vida, Paulo de Tarso e o apóstolo Silas, propagando as verdades do mestre da vida, ele, o Paulo de Tarso, diz aos irmãos presos na cidade de Filipos a respeito do Senhor Cristo, Consolador, aquele que nós podemos nos recolher em prece e termos o refúgio do nosso olhar cansado pelas coisas da vida. E o Paulo diz a respeito da corrigenda, esclarecendo aos irmãos prisioneiros a necessidade da autocorreção. Com isso, temos a orientação de Paulo de Tarso a respeito da corrigenda, porque se nós reencarnamos, certamente a correção faz parte da nossa escola, da nossa experiência e necessidades evolutivas. Paulo também diz a respeito que Jesus viveu no mar da Galileia a tempestade. E segundo os evangelhos, diz que o mestre se ergue do barco
abre os seus braços e determina a calma, a tempestade, e ela serenou. E um dos discípulos que encontrava-se neste barco diz: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Fiquem na paz e que as verdades do Cristo propagadas pelo Senhor Paulo de Tarso sejam as verdades propagadas por nós. Que Jesus nos abençoe.